Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudações aqui o professor Bressan de novo para mais uma aulinha da disciplina de cálculo diferencial integral. A gente está falando um pouco sobre derivadas, né? Nessas primeiras aulas sobre o tema, né, eu já mandei uma aulinha para vocês. A gente está discutindo mais uma parte, digamos, conceitual, né? A gente está falando sobre o conceito de derivada. E aí nas aulas que vão se seguir, a gente vai fazer uma parte mais prática, nós vamos aprender as continhas, as fórmulas, né, para derivar as funções, etc e tal, mas a gente não chegou lá ainda, tá? Só para relembrar, na aula passada, tá bom? Na aula passada, para motivar um pouco o entendimento, eu comentei sobre um exemplo, tá legal? Em que a gente falou sobre a concentração de glicemia, né? Desculpe, a concentração de glicose, né? A taxa de glicemia no sangue de uma pessoa, como é que esse negócio varia com o tempo, né? Essa coisa pode ter um crescimento mais rápido ou mais lento, tá legal? Dependendo do alimento que se ingere. No caso eu falei de suco de laranja, né? E de comer a fruta, a laranja, qual que é a diferença disso? Para a gente entender assim que o cálculo é a área da matemática que ele mexe com uma coisa que é chamada taxa de variação, tá legal? Opa. Então o cálculo ele é o ramo da matemática, e nessa parte de derivadas a gente vai focar nesse negócio aqui que são as taxas de variação das funções, tudo bem? Das grandezas, enfim. Hoje eu vou falar um pouquinho mais específico, tudo bem? E aí a gente vai começar a entender melhor isso, tá bom? Opa, deixa eu travar minha tela aqui. Belezinha. Então, pessoal, eu vou começar aqui fazendo um exemplo. Uma situação bem tranquila aqui para a gente começar a entender o que se passa. Eu vou tentar fazer aqui um plano cartesiano. Então suponha que aqui eu tenho o eixo X, aqui o eixo Y, está cruzando aqui, opa, estão se cruzando aqui na origem. E aí, ó, eu vou pegar a seguinte coisa, ó, vou imaginar que aqui tem o número 1 e que aqui, sei lá, 2 aqui seja o 3. Nós vamos fazer aqui, ó, deixa eu desenhar aqui, tarará. Tá quase. Então eu tentei desenhar aqui, pessoal, ó, vou pegar uma outra cor. Então, eu peguei uma função aqui, ó, uma relação que tem a seguinte característica, tá? Ó, essa função calculada em 1, ela dá 1. A função calculada em 2, ela dá 3. E a função calculada em 3,
ela dá 2, certo? Então são esses 3 pontinhos vermelhos que eu marquei aí no gráfico. Então esses 3 pontinhos aí, eles são o gráfico da minha função, tá? O ponto 1, que é esse aqui, né? O ponto 2, 3 e o ponto 3, 2, tá? É um exemplo bem simples. Aí, a minha pergunta... deixa eu fazer outra coisa aqui, ó. Vamos imaginar que essa função também, no zero, ela dá 0, tá? Então, vou colocar mais um pontinho aqui no gráfico. Aqui assim, ó. Beleza? Ela passa pela origem. Aí a minha pergunta é a seguinte, né? Vamos pensar. Essa função f que eu desenhei, voltar na cor original. Essa função f aí, que o gráfico está na tela, ela é crescente ou decrescente, tá legal? O que vocês acham? Essa função ela cresce ou ela decresce? Vamos pensar um pouquinho. Para eu entender se a função cresce ou decresce, eu tenho que analisar o comportamento, né, desses valores aqui que são as imagens, né, à medida, né, que o x ele vai crescendo, tá bom? Então a gente vai olhar primeiro nesse intervalinho aqui, nesse intervalo que é o intervalo 0, 1. Veja, quando x é igual a 0, tá legal? O valor da função é 0, ela passa aqui pela origem. Quando eu avanço, né? Vamos pensar assim, ó. Quando eu avanço do 0 para o 1, o que acontece com a imagem? A imagem, ela sobe também uma unidade, do 0 para o 1, tá legal? Dá para entender isso que eu estou falando? Então, veja, à medida que o x avança, o y também sobe, entendeu? Então, se você mover esse tipo assim, né? A variável x para frente, a variável y vai subir. E aí o efeito no gráfico, né? A bolinha aqui, ela sobe uma unidade, tá bom? Então, olhando o intervalo 0, 1, quando a gente olha aqui o intervalo 0, 1, ela é crescente. Ela é uma função crescente. Nossa, minha letra está horrível hoje. Deixa eu tentar caprichar mais aqui. Ajeitar aqui. Ela é uma função crescente. Tudo bem? Se a gente continuar andando aqui, ó, eu caminhar do 1 para o 2, certo? O que vai acontecer? A imagem, né, que anteriormente estava aqui, ó, né, no y igual a 1, ela vai subir. E ela vai subir até atingir o valor 3, tá legal? Que é esse valor que está aqui. Então, no intervalo 1, 2, essa nossa função também é uma função crescente, tá? Porque a bolinha subiu, né? A imagem ela aumentou, foi do 1 para o 3, certo? Só que veja bem, quando eu ando agora do 2 para o 3, o que vai acontecer? Ó, a imagem que estava no 3 vai descer para a altura 2. Então, no terceiro intervalo, no intervalo 2, 3, a função ela decresceu. Deixa eu tentar apagar essa seta aqui e colocá-la do outro lado. Vou deixar isso aqui assim, subiu aqui também, e aí depois decresceu, entendeu? Baixou do 3 para o 2. Então, observa que o comportamento da função mudou. No intervalo 2, 3, a função passou a ser decrescente. É bem tranquilo isso, né? É bem tranquilo. Então, a gente só está observando o comportamento. Agora, se além de querer... Então, vamos pensar agora, vamos refinar um pouco o pensamento. Eu disse que no intervalo 0, 1, a função é crescente.
e que no intervalo 1, 2 a função também é crescente. Mas em qual dos intervalos ela cresce mais? Será que ela cresce mais quando x varia de 0 a 1 ou ela cresce mais quando x varia de 1 até 2? Então vamos observar, quando x varia de 0 até 1, ela subiu uma unidade, do 0 até o 1 também, certo? Quando x varia de 1 até 2, também é um passo de uma unidade, né? Andando de 1 até 2 a gente tem uma unidade. E aí ela sobe do 1 até o 3, ela sobe mais, tá bom? Então nesse intervalo aqui, 1, 2, né? Nesse trecho aqui, tudo bem? Ela cresce mais rápido. A função cresce mais rápido nesse intervalo, tá? Então vamos tentar apurar um pouco o raciocínio e aí eu vou fazer uma outra pergunta. Com que taxa a função f cresce ou decresce aí, né? Dependendo de como nesses intervalos? Então veja, no intervalo 0, 1, né? Na primeira situação, no intervalo 0, 1, que conta que a gente tem que fazer? A taxa de variação, eu vou escrever, não vou nem dar anotação para isso aqui. O que ela vai ser? A taxa de variação, ela é dada pela inclinação. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, vou pegar o vermelho. Ela é dada pela inclinação dessa reta aqui, tudo bem? Dessa reta que eu tentei desenhar aí, unindo os dois pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer a diferença f de 1 menos f de 0 dividido por 1 menos 0. Então, esse pontinho vermelho aqui, esse pontinho vermelho aqui que é o 0, 0, o primeiro, ele obviamente tem coordenadas 0, 0. E esse outro pontinho tem coordenadas 1, 1. Então, o que eu estou fazendo é subtrair as coordenadas do ponto final, y do ponto final, né, menos y do ponto inicial, dividido pelo x do ponto final, menos o x do ponto inicial. E esse negócio aqui vai dar o seguinte, o f de 1 é 1, né, e o f de 0 é 0, como está ali em cima. Então, vai dar 1 menos 0, dividido por 1 menos 0, e 1 dividido por 1 é 1, tá legal? Então, a nossa função, no intervalo, aqui no intervalo 0, 1, ela cresce com uma taxa 1, tudo bem? Uma taxa positiva igual a 1. E essa reta que eu desenhei aqui, ela tem coeficiente angular 1. Então, essa taxa de variação, ela é justamente a inclinação da reta que eu desenhei aí, tá legal? A inclinação da reta. Seguindo pelo mesmo raciocínio, se a gente fosse pegar os outros pontos aí, eu vou ver agora essa... caramba! Eu vou olhar agora, no intervalo 1, 2. No intervalo 1, 2, tá vendo, Eu vou ter essa outra reta aqui. Então, essa reta tem inclinação 1. Essa reta aqui, se eu fizer a mesma conta, vai ficar assim, 3 menos 1 dividido por 2 menos 1. Então, a conta aqui vai dar 2. Tudo bem? Então, no intervalo 1, 2, eu vou apertar um pouco aqui minha escrita para não pegar... no intervalo, então esse aqui foi o intervalo 0, 1. No intervalo 1, 2, ela vai crescer com taxa 2, né, que é a inclinação dessa reta. Então, repara que essa reta aqui no segundo intervalo, ela é mais íngreme que a primeira, joia? E aí, no terceiro intervalo, que é o intervalo 2, 3, observa que a reta que une os pontos, ela vai decrescer, certo? Ela vai decrescer. E aí, quando a gente fizer a continha, o que vai ficar? Eu vou ter o f de 3, tá vendo? Que é 2, menos o f de 2, f de 3 é 2, né? Menos o f de 2,
que é 3, vai dar menos 1, então vai dar 2 menos 3. E aí dividido embaixo pelo o x do ponto final menos o x do ponto inicial, que é 3 menos 2, que vai dar 1 de novo. Então, no terceiro intervalo, que é o intervalo, né, 2, 3, a taxa de variação ela é negativa igual a menos 1, certo? Por isso que a reta ela deu decrescente. Então, só vou escrever aqui. Aqui dá menos 1. Tudo bem? Então, nesse meu exemplo aqui, né? Nesse meu exemplo, a gente pegou uma função bem simplesinha, que só era dada aí, o gráfico era dado por 4 pontos no plano, e nós estamos tentando entender o que significa esse conceito de taxa, né, de variação da função e como esse negócio aqui tem a ver com o fato da função ser decrescente ou crescente. Então nós já percebemos que quando essa taxa, né, de variação ela é positiva, no caso aqui no primeiro e no segundo intervalos, o que está acontecendo? A função ela é crescente, tá vendo? Ela cresce do 0 para o 1 e depois ela cresce do 1 para o 2. Com o detalhe de que no 1 para o 2 ela cresce mais rápido, porque essa reta aqui é mais íngreme, certo? Essa reta que está no segundo intervalo aqui, que tem inclinação 2. Mas, né, quando ela vai do 2 para o 3, ela decai, né? Ela decai uma unidade, então a taxa de variação passa a ser menos 1, tá joia? Bom, vamos continuar aqui e pegar um outro exemplo, que é na verdade a continuação desse exemplo. Agora nós vamos tentar fazer uma coisa um pouco não tão simples assim, tudo bem? Eu vou pegar um gráfico de uma função porque as funções que a gente trabalha, pessoal, o que acontece? Elas não são normalmente funções discretas dessas que só são dadas por pontinhos, como eu fiz, né? Normalmente elas são funções contínuas e os gráficos eles têm curvas. Então a gente tem a parábola, né? Uma função exponencial, uma função, sei lá, né? Um polinômio, enfim. Então os gráficos dessas funções são curvas, né? São coisas contínuas. Então eu vou tentar fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui o número 1, aqui por exemplo, uma função definida no intervalo 1, 5, por exemplo, tá? 1, 5. E aí eu vou desenhar um gráfico aqui, tá bom? Então eu vou imaginar. Deixa eu apagar um aqui desses negocinhos. Oxi. Ah não, pera lá, meu querido. Estou apanhando do negócio aqui, gente. Só um pouquinho de paciência. Vamos supor que esse valor aqui seja, sei lá, 4 e que esse valor aqui do 5 seja, sei lá, 3, tudo bem? Então eu tenho uma função f, tudo bem? Uma função f que ela está definida no intervalo 1, 5, joia? Assumindo valores reais, eu vou desenhar o gráfico dela já, tá? E tal que f de 1 vale 4 e f de 2, desculpe, f de 5 vale 3. Vou desenhar os pontinhos aqui de novo. Então, ó, esse ponto aqui está no gráfico, esse ponto aqui está no gráfico,
Nós vamos imaginar que a função, sei lá, ela tem esse comportamento aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. Tipo isso aqui, gente, ó, não ficou perfeito não, mas acho que dá para entender. Tá joia? Então, ó, gente, eu vou apagar de novo porque eu quero uma curva ainda mais. Deixa eu tentar desenhar de uma vez só aqui. Acho que agora vai ficar bom. Isso, agora é o que eu queria. Joia. Então veja bem, ó, a função f, o gráfico dela é essa curva, tá vendo? Agora é uma situação que o gráfico da função não são só pontinhos, tá? E a gente vai tentar discutir esse conceito de taxa de variação, tá legal? Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre o que significa uma taxa de variação dessa função, tá legal? E o que significa essa função ser crescente ou decrescente, tudo bem? Então vamos pensar aqui um pouco, ó. Em primeiro lugar, qual que é a taxa de variação dessa função no intervalo 1, 5, tá? Então, vamos escrever aqui. Taxa de variação no intervalo 1, 5. Então, essa taxa de variação no intervalo 1, 5, como que a gente faz a conta? A gente faz assim, ó, f do 5, que é o f do ponto final do intervalo, menos f do 1, dividido por 5 menos 1. Então, o que nós estamos fazendo? Ó, nós estamos pegando e nós estamos... E a gente está o quê? A gente está calculando, usando esse ponto aqui, vamos pensar que eu chamo esse ponto de A, esse ponto de A e esse ponto de B, tá legal? E nós estamos fazendo a diferença dos y dos pontos pela diferença do x dos pontos, tá? Das coordenadas x, ou seja, as coordenadas y aqui em cima, que é o f dos pontos, menos a diferença das coordenadas x. Então isso aqui, ó, é como se fosse ΔY ou ΔF sobre ΔX. Eu vou até colocar aqui, ó, ΔF, que é a variação do y, que está o f está marcado no eixo y, sobre ΔX, certo? No intervalo que eu quero. F de 5 vale quanto? Ó, f de 5 vale 3, f de 1 vale 4, então vai dar 3 menos 4, dividido pela diferença 5 menos 1. 5 menos 1 é 4, né? Então, isso aqui daria o quê? Isso aqui dá menos 1, né? Dividido por 4. Então, essa taxa aqui é menos 0,25, ou menos 1/4, que é a mesma coisa. Joinha? Então, veja bem, ó, nesse caso, o que a gente tem? Eu vou pegar uma outra cor aqui. Vou pegar essa cor azul. A taxa de variação média da função, ela é dada então pela inclinação dessa reta, tá vendo? Ó, dessa reta que eu marquei aqui. Esse triângulo aqui que ficou no pontilhado, tá vendo? Ó, é o triângulo, esse triângulo que está aqui, é o triângulo cujo coeficiente angular, né, seria igual a esse valor aqui, esse valor menos 1/4. Tá legal? O cateto desse ângulo aqui, na verdade seria do complementar dele, né? Então é o negativo do cateto desse ângulo alfa aqui. Então é uma reta decrescente que une esses pontos, coeficiente angular menos 0,25. Então isso aí é a taxa de variação média da função no intervalo. Então deixa eu só apagar para não ficar carregado. Só vou deixar a reta, tá? Que é o que interessa para a gente. Então se eu perguntasse assim, ó, de uma maneira geral, no intervalo, a função cresceu ou decresceu, o que a gente responderia? A gente responderia assim, ela decresceu. Tô pensando de uma maneira global aqui, tá? Então eu digo que a função é decrescente. Isso aqui, gente, eu coloco uma aspas, tá? Porque ela não vai ser
decrescente no todo. Mas olhando no geral, ou seja, tendo como ponto referência, né? O ponto A e o ponto B, tendo como referência esses dois pontos, a função no comportamento geral ela é decrescente. Mas aí observa o seguinte, ó, que apesar dela ser decrescente no geral, com essa taxa de decaimento média, né? Taxa média, tudo bem? De menos 0,25, o que acontece? Ó, ela teve aqui, ó, um intervalo em que ela cresceu, tá vendo? Ó, ela cresce até aqui porque o valor do y sobe, depois ela decresce, tá vendo? Ó, até esse ponto aqui e depois ela cresce. Então, em relação a crescimento e decrescimento, a nossa função ela altera o comportamento dela, tudo bem? Duas vezes, ou seja, ela sai do ponto A crescente, ela cresce até esse pico aqui que eu marquei nessa bolinha, depois ela começa a decrescer, tá legal? E depois que ela chega aqui nesse fundo do poço aqui, ela começa a crescer de novo, tá? Então, a função altera o comportamento, tá legal? E se eu pegasse, ó, vamos supor aqui, que esse cara seja aqui o número 2, tudo bem? Esse cara aqui seja o número 4, tá? E que essa altura aqui, ó, no eixo Y, vamos supor que essa altura aqui seja 5 e essa altura aqui seja 2, tá legal? E eu perguntasse assim, ó, agora eu vou fazer aqui, qual que é a taxa de variação, né, média dessa função no intervalo agora, no intervalo 2, 4, que é o intervalo agora que onde eu marquei esses dois pontinhos aqui, ó, esses dois pontinhos novos, tá? O que nós vamos fazer? Mesma coisa, eu vou calcular aqui o ΔF dividido pelo ΔX, só que agora no intervalo 2, 4, que é o intervalo que eu quero. Então vai ser o que? F de 4 menos F de 2 dividido por 4 menos 2. Quanto vale o F de 4? Ó, tá aqui, F de 4 vale 2. F de 2 vale 5, então aqui é 2 menos 5, né? Que é essa altura aqui, ó, o F do 2. Menos, né, desculpe, dividido por 4 menos 2, que é 2. Então o resultado aqui, ó, vai dar 2 menos 5, que é menos 3, correto? Menos 3 dividido por 2, e menos 3 dividido por 2 é menos 1,5, menos 1,5, tá legal? Então, vou pegar uma outra cor aqui, ó, outra cor, verdinha. No intervalo 2, 4, o que está acontecendo? A minha função, ela continua decrescente, né, ó. Opa, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso agora. E esse decrescimento dela, ó, eu tenho que tentar desenhar aqui, caceta. Tenho que tentar desenhar aqui a reta que une, ó, esses dois pontos. Tipo, esses não ficou muito reta, né? Deixa eu tentar de novo. Mais ou menos isso, pessoal, ó, mais ou menos, tá? A reta aqui ó, nesses dois pontos aqui. Esse e esse. Tá legal? Então, ó, a função então no intervalo 2, 4, ela é o que? Ela é também decrescente. Decrescente. Deixa eu só colocar esse negócio para não fazer barulho. Ela é decrescente. Só que ela decresceu, ó, com uma taxa, né, digamos assim, menor ainda do que a taxa que ela estava decrescendo no intervalo 1, 5. Que a gente viu que a taxa que ela estava decrescendo no intervalo 1, 5 é o que? É menos 0,25. Ou seja, essa reta verde que eu desenhei, ela é ainda mais decrescente. Tá bom?
Só que só para fechar aqui, ó, só para fechar, vou pegar uma outra cor. E se eu pensasse aqui, por exemplo, ó, no intervalo 4, 5, a taxa de variação nesse intervalo aqui, 4, 5, o que, que eu iria fazer? Eu iria pegar esse ponto aqui, que é o ponto B, iria subtrair as coordenadas, né, do ponto A, fazer o ΔF sobre ΔX, e aí eu teria o quê? Eu teria o coeficiente angular dessa reta aqui agora, tá vendo? Ó, que eu desenhei. Ficou meio carregadinho aí, vou tentar de novo. Dessa reta aqui que eu desenhei. De novo. Dessa reta, beleza? Essa retinha laranja aí, ó. E a inclinação dessa reta, se a gente for fazer aqui no canto, a inclinação dessa reta, no caso ΔF sobre ΔX, agora olhando no intervalo 4, 5 do x, certo? No intervalo 4, 5, vai ser o que? F de 5 menos F de 4 dividido por 5 menos 4. F de 5 menos F de 4 dividido por 5 menos 4, né? O F de 5 vale 3, tudo bem? O F de 4 vale 2, como eu disse, então vai dar 3 menos 2, dividido por 5 menos 4, que é 1, 3 menos 2 é 1, e 1 sobre 1 é 1, tá legal? Então, no intervalo 4, 5, ó, a função, o que, que ela é? Ela é crescente, então nesse último aqui, ó, a função, ela é crescente, tudo bem? E ela cresce o que? Ela cresce com taxa 1, positivo, tá bom? Então, essas taxas de variação que a gente está calculando aqui, essas taxas médias, tudo bem? Elas são importantes, tá? E a gente pode calcular elas num determinado intervalo, né, do domínio em que a função está definida. Vocês poderiam pegar outros números aqui e fazer outros cálculos. Por exemplo, aqui no intervalo 1, 2, ela também cresce com taxa 1, tá legal? Por exemplo, aí vocês podem fazer essa variação, tá? Calcular a taxa de crescimento no intervalo 2, 5, colocar aqui o valor do 3 e calcular também, tá? Então veja, se essa função aqui fosse uma função posição, tá bom? Só para a gente fazer um paralelo com aquelas fichas de estudo que eu mandei para você, se a função f, né, essa função que eu desenhei, ela fosse, né, uma função posição, que marcasse, por exemplo, né, a posição de uma partícula, tá? Então, o que a gente está calculando, essa taxa de variação média, essas taxas de variação média nesses intervalos, né? O que que elas seriam? Elas seriam as velocidades médias, entendeu? Velocidade no sentido da física, tá? Então, no fundo, o que nós estamos fazendo aqui, né, para uma função qualquer, é calcular como se fosse uma velocidade de crescimento ou decrescimento, né, dessas funções, né, nos intervalos respectivos. Mas isso ainda não é o que eu quero, então eu vou fazer um outro exemplo. Vai ser o último, tá? Vou fazer o outro plano cartesiano. Um outro plano cartesiano. Oh, meu Deus do céu. Tomei pouco café. Uma hora eu consigo. Tá bom. Um outro plano cartesiano aqui, x, y. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar uma coisa genérica, tá? Eu vou pegar um intervalo. Vou pegar uma função definida no intervalo AB. Vamos colocar aqui um valor para o f do A e outro valor para o f do B.
Aqui é o F do A. Aqui é o F do B. Eu vou desenhar um gráfico aqui, genérico, né? Vamos pensar que esse gráfico é assim. Tipo isso aqui. E eu vou marcar um ponto aqui nesse intervalo. Eu vou marcar um ponto aqui nesse intervalo. Vou até destacar ele aqui de uma cor diferente. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Vou chamar esse ponto de x barra, tá legal? Ele tem um valor, né, aqui correspondente no eixo y, que é o f de x barra. Beleza. Agora a minha pergunta é a seguinte, ó. Para essa função f que eu desenhei aí, quanto que vale a taxa de variação instantânea né, da função f no ponto x barra. Beleza? Então, ó, qual que é a diferença disso que eu estou fazendo porque a gente estava fazendo antes? Ó, antes, nos exemplos, eu estava falando aqui, tá vendo? Ó, no intervalo 0,1, no intervalo 1,2, no intervalo não sei o que lá, e a gente fez as continhas. Nesse exemplo também, ó, taxa de variação no intervalo 1,5, taxa de variação no intervalo aqui, ó, 2,4, taxa de variação aqui, ó, no intervalo 4,5. Então, o que a gente estava calculando, ó, eram taxas de variação médias, né? Porque elas dependem de fazer essa conta, esse ΔF sobre ΔX, que é o que? Uma taxa de variação média. E agora eu estou perguntando qual que é a taxa de variação instantânea, tá joia? Veja, como que a gente calcula isso, tá? Eu vou imaginar que eu vou fixar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, vou chamar esse ponto aqui, ó, de sei lá, não vou dar nem nome para ele, tá bom? E eu vou desenhar aqui, ó, essa reta, tá vendo, ó? Essa reta, essa reta que liga esses dois pontos, tá bom? Então, sei lá, vou chamar esse ponto aqui de B, vou chamar esse ponto aqui de x grande, tá? Ou x, tipo assim, ele é x barra, mas ele é o x barra maiúsculo, o ponto do plano, tá? Então veja, ó, o ponto x barra maiúsculo, ele tem coordenadas x barra, f de x barra, tudo bem? E o ponto B maiúsculo, ele tem coordenadas, no x ele é bzinho e no y ele é o f do bzinho. São dois pontos que estão em cima do gráfico, tá? Então, ó, se eu calculasse aqui, olhando no intervalo, ó, no intervalo, que é o que a gente estava fazendo, no intervalo x barra b, que é quem, ó, que é esse intervalo aqui, ó, nesse intervalo, se a gente faz o cálculo da taxa média de variação, o que a gente tem que fazer? Delta F dividido por delta X. Delta F, quem que é o ponto final? É o B. Então, é F de B menos F de X barra dividido pela diferença, que é o tamanho do intervalo. B menos X barra, que é essa parte que eu fiz esse onduladinho aí, ó, B menos X barra. Tá legal? Então, o que nós estamos calculando, pessoal? Nós estamos calculando, quando a gente faz essa conta, essas taxas médias, né? Nós estamos calculando, ó,
a tangente desse ângulo alfa que está aqui, ó, beleza? Desse triângulo retângulo que eu desenhei, tá bom? Isso é a inclinação da reta, é o coeficiente angular dessa reta que corta o gráfico no ponto x barra grande e b grande, tudo bem? Só que essa não foi a minha pergunta, eu quero a taxa de variação instantânea, ó, de novo, ó, instantânea no x barra, tá legal? O que a gente tem que fazer? Então, por que a gente aprende limite? Para calcular essa taxa de variação, a gente vai imaginar que esse ponto B ele está escorregando para cá, tá vendo? Ó? O B ele escorregou, tá difícil de fazer a pontinha da seta aí. O B ele escorregou, tá vendo? Um pouquinho para cá. Ou seja, a reta, essa reta que eu tentei desenhar, eu vou tentar fazer um outro pedaço dela. Ela vai ficar menos inclinada aqui, ela vai deitar um pouquinho. O desenho, pessoal, não vai ficar bom, tá? Ficou pequeno aqui, mas espero que dê para entender. Tipo isso aqui, ó, tá vendo? Então a reta, ó, vai ficar menos inclinada um pouquinho. Depois nós vamos fazer o que? Nós vamos descer com esse ponto mais um pouco, tá vendo? E aí, ó, tudo bem? A gente vai descer mais um pouquinho com esse ponto. Aí a reta vai ficar menos inclinada ainda. A reta vai ficar menos inclinada ainda. Vai ficar difícil de desenhar, mas seria mais ou menos... Ela vai dar quase em cima do gráfico aqui, tá vendo? Joia? Aí eu vou descer com ela mais um pouquinho. Até ela ficar muitíssimo próxima do ponto que tem coordenada x, né? X barra aqui, ó, esse ponto aqui, tá? Então observa que você tem um movimento, né? É uma coisa dinâmica. E aí essa taxa de variação média que a gente está calculando, ela vai ser passada por um processo de limite. A gente vai calcular o limite. O limite o quê? O limite quando o ΔX vai para zero. Tá vendo? Ó? Porque o que está acontecendo? À medida que o ponto B ali em cima, ó, ele está caminhando na direção do x barra, no eixo x, que é o cara que está aqui embaixo, ó, o que está acontecendo? Esse cara aqui, ó, ele vem caminhando em direção ao x barra. Então, essa diferença aqui, ó, o ΔX, que é o comprimento do intervalo que eu destaquei aqui onduladinho, que vai do x barra até o B, ele vai indo para onde? Ele vai indo para zero. Ele vai diminuindo. Ó, esse B ele vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e ele tende a dar zero. Tá legal? Então, por isso que eu estou falando que é o limite quando o ΔX vai para zero. Então, uma taxa de variação instantânea, como essa que a gente está querendo calcular, ela tem que ser feita por um processo de limite, como eu estou dizendo. E aí a gente vai pegar o limite, tudo bem? Quando o acréscimo que é dado no x, ele tende ao ponto que a gente está querendo calcular essa taxa de variação instantânea. E essa taxa de variação instantânea, meus queridos, é o que a gente chama de derivada, tá? É o que a gente chama de derivada. É o grande, digamos, objeto da nossa aula, tá? Então eu vou escrever alguma coisa aqui para não ficar muito cheio esse negócio, para começar a dar as definições, tá? Vou voltar na minha cor normal aqui. Então, ó, definição. Então, a derivada de uma função, a derivada de uma função f calculada num
ponto, que eu vou chamar de x barra, poderia dar outra letra, tá? Normalmente a gente também escreve A, sei lá, pertencente ao domínio dessa função é a taxa, eu vou escrever isso aqui para frisar, tá? É a taxa de variação instantânea de f no ponto x barra grande, que é o ponto do gráfico que tem coordenadas x barra f de x barra, tá legal? Então a derivada, gente, eu quero que vocês guardem que ela tem essa conotação de taxa de variação instantânea, tá? Então a taxa de variação instantânea de f no ponto, né, x barra f de x barra, vírgula, que é calculada pelo limite. Então vou escrever aqui o limite. Aí eu já vou usar a anotação, tá? Então derivada a gente vai escrever assim, ó, f' de x barra. Então quando eu ver essa anotação que eu já falei antes, né, f com uma linhazinha calculado num determinado ponto, eu estou chamando o ponto de x barra, né? É só uma anotação. Isso aqui, ó, tem significado de derivada, tá? F' então é derivada da função. Então como é que é a definição? É o limite quando ΔX vai para zero, tá legal? Da f calculada em x barra mais ΔX menos f de x barra. Deixa eu fazer bonitinho no x barra. Opa! X barra dividido por ΔX. Então, pessoal, ó, só para esclarecer, deixa eu só acabar de escrever aqui. Desde que esse limite exista, né? Então isso é de que ele pode não existir, mas não vou discutir aqui as desde que esse limite ele exista, tá? Não vamos entrar nesses detalhes aqui de o que levaria esse limite a não existir para não complicar muito nesse momento, tá? Mas tem funções que não tem derivada, só para constar, tá bom? Então veja, pessoal, esse cara aqui, ó, só para não confundir a notação, esse cidadão aqui, ó, ele está fazendo o papel do meu ponto B, tá legal? Ele está fazendo o papel do B do meu exemplo anterior, tá legal? Então é o x barra mais ΔX que caminha na direção do x barra, né? Quando eu quero calcular uma derivada. Então só para fazer um desenho aqui, ó, se eu tivesse aqui uma reta real, né? Imagina que esse cara aqui é o ponto onde eu estou querendo calcular a derivada. Opa, não é vetor. Esse cara aqui é o x barra, que é o ponto onde eu estou querendo calcular a derivada, certo? Então o que acontece? A gente, a partir do x barra, eu dou um incremento, né, que eu estou chamando aqui de ΔX. Então x barra mais ΔX, que é esse ponto aqui, ó, né, esse cara aqui é o B, tá legal? Então ele é x barra, tá vendo, ó, somado com ΔX, que é essa distância que eu estou marcando em vermelho, tá legal? Então a x barra mais ΔX é o B, como eu escrevi ali. E aí, quando o B caminha na direção do x barra, que é o que a gente quer para fazer o limite, ó, como eu fiz aqui no meu desenho, tá vendo? Ó, o B caminhando na direção do x barra, tá legal? O ΔX, que é o tamanho do intervalo, ele vai para zero, tá vendo? Então esse ΔX, ele tende a zero, ele tende a ficar cada vez mais pequenininho, tá bom? Então por isso, ó, que na definição do limite, aqui aparece, ó, ΔX tendendo a zero, tá? Então, às vezes nos livros, a anotação eles usam esse ΔX, às vezes escreve H, tá bom? É só uma outra anotação.
chama esse cara de h. E faz assim, f de x barra mais h menos f de x barra dividido por h. Ou em vez de usar x barra, também usa o ponto a. Então faz f de a mais h menos f de a dividido por h. É tudo notação alternativa, mas é tudo a mesma coisa. No final vai dar a mesma conta, tá? Então, ó, o que a gente vai guardar? A gente vai guardar que derivada é sinônimo do quê? De taxa de variação instantânea e não é taxa de variação média, tá joia? É a taxa de variação instantânea de uma determinada função calculada, né, num ponto x barra, certo? E que essa taxa de variação ela é dada por um limite, tá? Então, derivada, pessoal, é uma conta que para ser feita ela demanda um processo de limite, tá joia? Demanda um processo de limite. Deixa eu só, para a gente ir terminando, falar um pouquinho da interpretação geométrica, que eu já falei nos meus exemplos, mas agora eu vou frisar mais aqui, ó. Tô ruim para escrever hoje. Então, ó, de interpretação geométrica, como que fica? Então, veja bem. Vou marcar aqui o ponto x barra. Imagina que eu tenho aqui. O f de x barra. A função, certo? Está passando por esse ponto aqui e é nesse ponto que eu quero calcular a derivada. Aí vamos supor que essa função faça, sei lá, isso aqui assim, ó. Oh, caramba. Então, meu filho. Sei lá. Essa é a nossa função aqui. E aí, ó, o que eu fiz então? Eu dou um acréscimo ΔX. Só lembrando que esse acréscimo ΔX, pessoal, quando ele vai para zero, ele pode ir para zero pela direita e pela esquerda, né? Então eu imagino aqui, ó, né? Que eu dei um acréscimo ΔX. Esse ponto aqui, né? Esse cara aqui, ele é, então, com certeza, esse aqui o ΔX, e o ponto aqui que seria o ponto B, esse cara aqui é x mais ΔX. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar o ΔX para zero. Nós vamos fazer o ΔX se aproximar do x barra. O x mais, desculpe, que é x barra mais ΔX, tá? E aí do outro lado também, tá vendo? Do outro lado também. Então aqui é como se eu tivesse pegado o x barra menos ΔX, né? Eu estou fazendo o ΔX andar para zero, tá legal? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, ó, marcando esse ponto aqui e marcando esse ponto aqui, o que nós estamos calculando então? Nós estamos calculando a inclinação dessas retas aqui, ó, naquele limite, tá vendo, ó? A inclinação dessa reta por um lado e a inclinação dessa reta. Oh, meu Deus do céu, calma. Isso, apertei o botão de apagar sem querer. E a inclinação dessa reta aqui, ó. Beleza? E lembrando que à medida que o ΔX vai para zero, ó, tá vendo? Que o ΔX vai para zero, aqui, ó, tudo bem? Esse ponto em cima do gráfico, o que acontece com ele? Esse ponto, ele caminha na direção do cara aqui, ó, que é o x barra grande. Então, você está vindo para cá
e você está vindo para cá. Então, essas retas aqui, ó, a gente imagina que esse ponto aqui está se movimentando, tá? Esse ponto aqui, ele veio para cá, depois ele vem para cá. Eu não vou desenhar, tá? Mas você imagina que a reta, ela vai acompanhando, tá? E que a reta, né, ela vem aqui, né, já bem pertinho do coisa, tá vendo? Ó, ela vai ficar assim. E aqui é a mesma coisa, ó. Do outro lado a mesma coisa. Esse ponto aqui, ele vem caminhando para cá, e essa reta aqui ela vai levantando, tá? Então, quando você chega no limite, eu vou tentar desenhar uma reta azul. A ideia, ó, é o seguinte, que essas retas elas convirjam para uma reta que vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Essa reta em azul aqui, tá bom? Ela vai subindo, subindo até ela estacionar. E essa reta aí, no caso, ela é a reta tangente ao gráfico, tá? Então, a derivada de uma função, eu vou escrever, então eu vou chamar essa reta aqui de t, que é a reta tangente, e nós vamos escrever isso, ó. Então, a derivada f' de x barra é, então veja bem, a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f, que é esse gráfico vermelho aí, na onde? No ponto x barra grande, que é esse ponto aqui, ó, tudo bem? No ponto x barra grande, que é o ponto que tem coordenadas, né? X barra f de x barra aqui, beleza? Então, ó, a derivada, pessoal, esse conceito que nós aprendemos, ele é o que? Ele é exatamente igual à inclinação, tudo bem? Da reta tangente, que é essa reta tangente t aqui, ao gráfico da função no ponto que eu estou calculando a derivada. No meu desenho, na onde eu coloquei o ponto, né, é muito provável, como essa reta em azul ela é quase horizontal, que o f' de x barra, né, lembra que uma reta horizontal ela tem coeficiente angular inclinação zero. Então, pelo meu desenho, a inclinação dessa reta aqui ela é bem próxima de zero, porque ela é uma reta quase horizontal aí, né, pelo que eu desenhei, tá bom? Então, lembrando que inclinação, né, inclinação é a mesma coisa que coeficiente angular, tá? Então, para fechar a nossa aulinha aqui do conceito de derivada, que é a nossa segunda parte, depois nas próximas aulas a gente vai partir para os cálculos, né, como que faz as continhas de derivada, usando, né, esse limite, a gente fecha dizendo que a derivada ela é o quê? Ela é o coeficiente angular da reta tangente no ponto em que nós estamos interessados em calcular a derivada. Tudo bem, pessoal? Então não pode esquecer disso, porque essa interpretação geométrica ela também é importante, às vezes ela aparece em alguns exercícios. Joinha? Pessoal, ó, então por hoje é só. Então a gente termina essa parte de conceitos, né, de derivada, e nas próximas aulas, como eu já disse, a gente vai partir para o cálculo, né, para o cálculo, no caso, as contas, né? A gente vai aprender as regras de derivação. Então nós vamos aprender como é que se derivam as funções, indo das mais simples até as mais complicadas. Tudo bem? É isso aí, então, pessoal. Beijo, abraço aí para todo mundo. Valeu e até a próxima, tá? Tchau, tchau.